Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa abrir os nossos corações, envolver as nossas famílias, os nossos lares. Hoje nós vamos falar a respeito do Evangelho no lar. Mas antes de eu começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é a nossa casa? A nossa casa é uma casa ou é um lar? Qual a diferença? O lar é aquele que existe a compreensão, o amor, a harmonia. Qual seria, para nós, a melhor forma de transformarmos a casa em um lar? O Espiritismo nos mostra que o Evangelho encaminha toda a orientação, as vibrações, a paz, a harmonia para as nossas casas. O importante para nós, e o que o Evangelho no lar propõe, é essa entrada de Jesus em nossa casa. Quando convidamos Jesus a entrar em nossa casa, proporcionamos uma clareza, um envolvimento que deixa todos aqueles que estão ali, que residem naquela casa, mais propensos à harmonia. Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus diz: porque onde estiverem 2 ou 3, lá eu estarei. Podemos realizar o Evangelho no lar de uma forma muito simples. O Evangelho foi proposto por Jesus para que as famílias se proponham a ter um convívio, uma reunião, de uma forma simples. Não existe nenhum ritual, não existe nada de difícil, nada de... Não precisa ter experiência, não precisa nada. É só ter a boa vontade para que seja feito o Evangelho. Qual a importância do Evangelho no lar? Harmonia do ambiente, fortalece a família, aproxima Jesus ao convívio e fortalece a reforma íntima.
com o estudo do Evangelho, com as passagens que a gente vai adquirindo, vai lendo durante o Evangelho, a gente vai se reformando. Porque cada palavra, cada texto, cada parágrafo que nós lemos durante o Evangelho faz com que a gente pense, reflita. Então, o Evangelho no Lar, ele vai trazer para aquela família o reencontro espiritual. Porque o que é a família? A família são espíritos que são preparados para que naquele encontro daquela família, né? Sejam colocados em prática, colocados em situações para que possam, dentro da carne, encarnados, solucionar diversas situações que eles precisam para resgatar a amizade, não é? Para reparar situações que foram criadas em outras encarnações. O perdão, muitas vezes, nós temos um irmão que nós não conseguimos nem olhar para a cara dele. Então, o Evangelho, o estudo do Evangelho, nos faz sermos praticamente obrigados a rever a nossa situação, a pensar melhor em nossa vida, não é? Como fazer o Evangelho? Alguém já fez o Evangelho em casa? O Evangelho é uma reunião muito simples. O que é necessário para se fazer o Evangelho no lar? Um dia específico da semana, um horário específico, e nós vamos fazer assim. Segunda-feira, nós viemos aqui no centro. Na terça-feira, muitas dos nossos que estamos aqui vemos estudar. Na quarta-feira, quarta-feira é um dia bom. Então lá, quarta-feira, 19h30, eu convido os meus familiares. O meu filho, o meu marido. Vamos fazer o Evangelho no lar? Ah, mãe, eu não quero. Aí o meu marido, eu também não vou querer. Eu sozinha. Eu posso fazer o Evangelho sozinha? Eu posso fazer o Evangelho sozinha. Nada impede de eu fazer o Evangelho sozinha. Então, eu vou lá me organizar naquele dia, naquele horário. Vou pegar saiu. Uma jarrinha de água ou um copinho de água, vou colocar lá na mesa. Não precisa forrar a mesa de branco, não. Não precisa nada disso. Põe lá a sua jarrinha de água. Pega o seu Evangelho. Muitas pessoas têm aquele minuto de sabedoria ou livrinhos de reflexão. Pega o livrinho de reflexão. Faz uma prece, como é feita aqui no centro. Simples. Pede a orientação da espiritualidade.
pede ajuda dos mentores, pede a Deus, a Jesus. Não precisa de mais nada, só isso. Fez a prece? Abre o Evangelho, lê um pedacinho. Aí você vai refletir sobre aquele pedacinho. E vai pensar no que aquela liçãozinha vai te ajudar durante os dias da semana. Terminou? Achou interessante? Pensou, refletiu? Vamos lá agradecer, fazer uma prece de agradecimento, ler uma passagem. Eu gosto muito de fazer o Evangelho do Lar e ler a prece de Cáritas. Eu acho assim, é uma prece muito bonita para a gente ler depois do Evangelho. Terminou? Pronto. Na outra semana, nós vamos no mesmo dia, no mesmo horário, fazer o Evangelho. Se, caso estivermos com mais pessoas, e aquela orientaçãozinha, aquele pedacinho do Evangelho vier a calhar, porque às vezes o que está ali serve para a gente, né? Muitas vezes o que a gente consegue, o que a gente lê ali, serve para a gente. Só que ninguém não é certo. Jesus aqui nos orienta, a espiritualidade nos orienta, que se serviu para um de nós que estamos ali, não se comenta. Não precisa falar. Cada um sabe do que precisa. Cada um sabe do que cabe a ele. Outra coisa. A água fluidificada, nós tomamos aqui. Ela não... A espiritualidade, ela coloca ali fluidos benéficos para a gente. Nada... Tem muitas pessoas que falam, eu vou tomar água, só vou tomar água, não vou tomar mais remédio. Não é isso. A água é só um complemento. Ele foi colocado ali o que é necessário para a gente, né? Então, essa água sobrou, coloca no filtro, durante a semana vai tomando, né? Vamos lá. É que tinha slides, gente, mas falhou, mas não tem problema. Vamos passar aqui. Então, eu falei que se a família não quiser participar, não tem problema, não vamos ficar brigado por causa disso. Por quê? Porque o Evangelho, ele foi colocado pela espiritualidade para que haja mais intimidade entre as pessoas. Muitas vezes a família, os entes, eles não querem participar hoje, mas a prática, sabe? Vai fazendo, o que acontece? As pessoas vão vendo a mudança, como a atmosfera do lar, como a casa vai mudando, as pessoas vão mudando, a harmonia vai mudando. O Evangelho no lar não soluciona nada o que pode acontecer. Ele ameniza, ele ajuda
para que a gente consiga passar por aquelas situações que são diversas com mais força, com mais coragem, com mais ânimo, com mais amor. Então, essa é a necessidade do Evangelho do Lar. Essa é a verdadeira importância do Evangelho no Lar. Fazer com que nós possamos nos beneficiar, que a gente cresça, sabe, envolvido pela espiritualidade, para que a gente possa ser melhor a cada dia. Tudo o que Jesus nos ensina é para que nós possamos melhorar aqui, para que quando passemos do lado, desencarnemos, né? Sejamos diferentes. Então, o que muda quando Jesus entra no nosso lar? Como eu já falei, a serenidade, mais diálogo. Quantas famílias não conseguem conversar? Não tem diálogo, não conversa. Mais esperança, mais união. Então, vamos adquirir esse hábito. Não é fácil, porque muitas vezes a gente começa a fazer uma semana, 2 semanas, na terceira semana chega uma visita, naquela hora, naquele dia, já atrapalha. Mas vamos perseverar, vamos perseverar. Não é fácil. Não é fácil manter essa constância, mas a gente consegue. Então, a gente não espera uma casa perfeita para começar o Evangelho. É o Evangelho que ajudará a gente construir um lar melhor. Então, é fazendo a prática do Evangelho que a gente vai construir uma casa melhor. Vai deixar aquela casa e vai passar a ser o lar. O lar é aquele lugar que todo mundo deseja, onde existe compreensão, onde existe a tranquilidade, onde existe o respeito entre as pessoas, né? Para terminar, a gente faz muita coisa para os nossos entes queridos, para os nossos filhos. A gente está sempre buscando dar coisas, muitas coisas. Então, vamos tentar dar o mais importante, que são essas palavras, essas gotinhas que a gente vai tentar dar toda semana. E não vamos esperar para começar isso na semana que vem. Não vamos esperar começar isso depois que as crianças voltarem de férias. Não vamos esperar começar isso quando a casa estiver mais arrumada. Não. Vamos começar já, né? Vamos começar amanhã, vamos começar na quarta, o mais rápido possível, porque isso vai
nos levar a uma vida bem melhor, né? Uma casa, é muito legal o que está escrito aqui, uma casa torna-se verdadeiramente um lar quando o Evangelho deixa de estar apenas na estante, quando o livro está lá na estante, e passa a viver no coração de seus moradores, né? Então, vamos tentar praticar da melhor forma possível, né? E, para terminar, gostaria que vocês voltassem a pensar: onde eu moro? Numa casa ou no lar? Que possamos, então, abrir a porta desta casa para Jesus, para que Ele torne verdadeiramente e se torne verdadeiramente uma daquelas pessoas que moram nesse lar. Que assim seja.